Olá pessoal dos oitavos anos, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Vamos aqui, primeiramente meu nome é professor não, né pessoal? Meu nome é Eber, nós estamos trabalhando aí com a disciplina nos oitavos anos de História e História Regional e esse vídeo é sobre as explicações do caderno número 1 e também das questões complementares que eu, juntamente com os demais colegas de História aqui da Escola Municipal Eduardo Olímpio, nós preparamos para vocês realizarem, estudarem e realizarem praticamente em todo o período, quase todo o período aí do mês de março, ok? No primeiro bimestre. Então nós vamos aqui primeiramente para as duas questões elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação, tá? Sobre o nosso conteúdo, História Regional, aqui especificamente para os oitavos anos. Então a questão número 1 fala sobre a Conjuração Baiana, tá pessoal? Que foi um tipo de uma revolta, como o nome já localiza aqui, ocorreu lá na província da Bahia, ali na época do Segundo Reinado, ok? Então veja bem, aqui vai ter sempre, né, eles colocam, nós trabalhamos com um pequeno texto, uma espécie de um documento, uma parte de um documento, e em seguida as questões, são 3 perguntas dissertativas, ok? Que está pedindo o seguinte para nós aqui, procure identificar neste documento as palavras ou expressões que revelam, que mostram a participação de grupos do povo, e não apenas das elites baianas naquele momento, da Conjuração Baiana, os ideais de transformação social contra as desigualdades. Percebam que quase sempre quando há uma conjuração, uma revolta, geralmente elas são para... O objetivo principal é causar uma transformação social. Então aqui é para vocês localizarem os ideais de transformação social contra as desigualdades daquele período. E o emprego da violência como estratégia revolucionária. Veja que não foi o quê? Um movimento totalmente pacífico. Ok? Então é para vocês encontrarem no texto palavras ou expressões que revelam aquilo que está sendo solicitado aqui nas 3 alternativas. Em História Regional, nesse primeiro momento, nós vamos falar basicamente sobre as conjurações e as revoltas que ocorreram ali no final do século XVIII até meados do século XIX, ok, pessoal? Então aqui nós vamos lá para Conjuração Mineira, ok? Olha só, o trecho abaixo faz parte de uma carta com a data de 30 de setembro de 1789 para um morador anônimo da comarca de Rio das Mortes, lá na província de Minas Gerais, na época, para um destinatário residente na cidade do Porto, em Portugal. A orientação, leia com atenção para que você consiga responder a questão número 2, ok? Então você vai dar uma lida aqui nessa carta, tá? Nessa parte de uma carta, e em seguida nós vamos para a questão número 2. Ao redigir ou ao escrever a carta, qual foi a intenção do autor em relação à conspiração que se levantava contra o poder local lá em Minas Gerais? Procure aqui justificar a sua resposta utilizando palavras ou expressões presentes no documento. Então, aqui está pedindo que preferencialmente você encontre expressões, ok? Que contém aqui no texto para que você possa responder a pergunta número 2. Vamos aqui para o restante das questões que nós elaboramos aí, são questões complementares, ok, pessoal? Nós vamos ter um texto aqui, um texto relativamente longo, mas que ao mesmo tempo resume muito as fases, principalmente as fases após o ano de 1831, do qual o imperador Dom Pedro I deixa o trono, né,
ele retorna para Portugal e deixa aqui no Brasil seu filho, que depois passa a ser conhecido como Dom Pedro II, muito jovem, não, uma criança praticamente ainda com 4 anos. Ele não tinha condições ainda de ser proclamado imperador, obviamente por conta da idade. Então, em um determinado período, o Brasil passou por algumas formas de governo que vem falando aqui, né? Período regencial, depois como esse período regencial ele se dividiu em uma regência trina permanente, regência una e regência una, daqui com alguns nomes de governantes que exerceram poder naquela fase, até finalmente ocorrer ali o conhecido como golpe da maioridade, que foi estabelecer a maioridade para Dom Pedro II, para que ele pudesse assumir o poder, assumir o trono do Brasil, quando ele tinha apenas 14 anos. E nesse texto vai nos contar, ok, algumas situações, principalmente nessa parte das conjurações e das revoltas, que ocorreram nesse período, principalmente no período regencial, ok? Então nós temos aqui, olha só, a cabanagem, que foi uma rebelião ocorrida no Pará, a balaiada ocorreu no Maranhão, a sabinada, a revolta dos malês, revolta dos farrapos. Então aqui nos conta de maneira muito breve o que foram essas revoltas e como elas se desenvolveram, ok? Aqui nós temos na pergunta 3 uma questão para você responder aqui com uma dessas alternativas. Aí depois a partir da questão número 3, vai ficar mais simples de vocês colocarem as respostas, que é só vir aqui e assinalar a correta. Aqui a questão número 4 também vem falando de outra revolta. Olha só, durante as primeiras décadas do Império, a Bahia passou por grande agitação, e aqui você só vai marcar a alternativa que corresponde a essa revolta do qual está sendo pedido. É só você dar uma olhadinha no texto aqui, que olha só, hein, você vai conseguir responder aqui de maneira muito tranquila e muito fácil. Ok, pessoal? Vamos lá para número 4, também tratando de uma revolta. Olha só, durante as primeiras décadas do Império, ainda falando sobre a Bahia, isso, exatamente. Na verdade, aqui número 5. O golpe da maioridade que nós falamos lá foi realizado em julho de 1840, que elevou Dom Pedro II a imperador do Brasil. O que justificou o golpe da maioridade foi o quê? Aqui nós temos as alternativas. Qualquer coisa, como eu já disse, é só você retornar no texto e dar uma lida lá. Sobre o período da regência, que foi de 1831 a 1840, é incorreto, vamos atentar para essa palavrinha aqui, tá, pessoal? É incorreto afirmar que, dá uma olhada com bastante atenção, qualquer dúvida é só você retornar no texto lá que vocês conseguem responder com muita facilidade. E finalmente nós vamos até, não, tem mais algumas aqui. Perdão, exatamente, vamos até a 10, né? Então aqui nós vamos para número 7, por ser o herdeiro de menor idade, a renúncia ou a abdicação de Dom Pedro I em 1831 resultou na formação de governos regenciais que até 1840 enfrentaram inúmeras dificuldades para manter a integridade territorial do Império. Entre as várias rebeliões irrompidas nas províncias, a ocorrida no Maranhão ficou conhecida pela diversidade social dos insurgentes ou dos revoltosos, entre as quais não faltaram escravos e quilombolas. A revolta mencionada no Maranhão corresponde a bem tranquila, hein? Associa os fatos políticos militares do primeiro reinado a da regência brasileira, seguir com suas localizações, escolha a alternativa que tem associação correta. Novamente,
falando sobre as revoltas. Olha só, é só você fazer aqui a associação e depois marcar a alternativa correta. Vamos lá, número 9. O período regencial 1831 a 1840 foi marcado por uma série de revoltas em vários pontos do Brasil. Sobre as revoltas ocorridas no período regencial, indique qual das alternativas abaixo está incorreta. Quando você chegar provavelmente na 9, você já vai estar bem fera aí, você já vai estar muito craque sobre esse tema das revoltas. Você vai, provavelmente vocês vão responder a 9 aí com muita tranquilidade. Finalmente, a número 10. Explodiu na província do Grão-Pará. A província depois passou a se chamar Estado do Pará, quando o Brasil se transformou em república em 1889. Antes se chamava Grão-Pará. O movimento armado mais popular do Brasil. Foi uma das rebeliões brasileiras em que as camadas inferiores da sociedade ocuparam o poder. Ao texto podem se associar. Aqui você vai observar a alternativa correta sobre o que está pedindo o enunciado. Pessoal, olha só, essa foi uma breve explicação sobre todas as questões que nós passamos aí. Possivelmente nós ainda vamos estar, eu pretendo ainda estar enviando alguns outro vídeo, de repente, explanando melhor essas questões. E qualquer coisa, qualquer dúvida, ou melhor, é só entrar em contato conosco. Logo, a minha rede social vai estar sendo disponibilizada para vocês. Vocês provavelmente já devem ter as redes sociais dos demais colegas, das outras professoras, né, que somos, aqui vamos ver aqui, a Bianca, eu, professor Eber, a professora Elisângela e a professora Sara. Pessoal, boas atividades para todos vocês e como nós já falamos, qualquer dúvida, apenas é só nos procurar que nós estamos disponíveis aí para sanar todas aquelas dúvidas de vocês. Um grande abraço a vocês, fiquem bem e até a próxima videoaula.